Esta chamada está sendo gravada. Quero falar de um amor tão verdadeiro que me salvou, me libertou. Não consigo me conter. Quero lhe contagiar com esse amor. Então vou orar por você e levá-lo a Jesus. Cada manhã vou orar por você. De hoje em diante você vai ser diferente, pois esse amor vai operar um milagre em você. Acredite, ele está aí olhando pra você, chamando por você. Este amor é Jesus. Cada manhã vou orar por você. Por você. Bom dia, que bom estarmos aqui mais uma vez esta manhã. Maravilhoso estarmos aqui nas primeiras horas da manhã para buscar a presença do nosso Deus. Eu estou com o celular ligado, você está dando microfone aí? Deixe-me seguir. Eu queria, antes de a gente ter nosso primeiro momento de oração, e antes de eu compartilhar com vocês aqui também um verso da Bíblia, queria dar um anúncio para vocês. Olha só, nós vamos iniciar o ano bíblico em 1º de janeiro. A gente está com um propósito, né, de começarmos o ano bíblico e lendo a Bíblia conciliado com o Espírito de Profecia. Será um ano, assim, de muita proximidade de Deus, de fortalecimento da nossa fé. E eu quero deixar esse convite para vocês aqui, para que vocês possam estar aí nos acompanhando nessa jornada de leitura, de estudo de todas as manhãs. Um convite muito especial para aqueles que querem estar mais perto de Deus. Está dando eco, né? Deixa eu desligar aqui. Só um momento. Veja se vocês estão me ouvindo agora. Tá ok? Ok. Ok. Então vamos lá. É porque eu estava com 2 microfones ligados aqui. Agora melhorou. Então esse é o convite.
viu? Não deixe de participar, porque nós estamos vivendo alguns momentos, ou seja, nos últimos momentos da história da Terra. E nós precisamos nos aproximar de Deus. E a forma que nós temos para nos aproximarmos de Deus é através da palavra, através da oração, da comunhão com Ele, dessa busca diária. E, inclusive, eu quero compartilhar com vocês aqui um texto muito forte, que é a oração de Paulo. Eu quero fazer desta manhã também a minha oração. E essa oração, ela diz assim, lá no livro de Efésios, capítulo 1, verso 17, fala: E peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Então, como são maravilhosas as bênçãos que Deus nos prometeu, Deus prometeu ao seu povo. E de todas as bênçãos que o Senhor nos prometeu, sabe qual é a maior de todas? É o Espírito Santo. E esse é o maior desejo, é o anseio de Deus, nos dar o seu Santo Espírito. Quando nós recebemos a presença de Deus por meio do Espírito Santo, é Ele que é o nosso professor, o nosso mentor, é quem vai nos dar discernimento, é quem nos vai trazer esclarecimento, é quem vai nos convencer de toda injustiça, de todo mal. É Ele que vai vai trazer sentido à nossa vida, alegria, vai trazer paz, plenitude. Nós precisamos do Espírito Santo. E é por isso que todas as manhãs nós estamos aqui, buscando insistentemente, pedindo, que nós precisamos dele. E para que a gente tenha a mente clara, né, para a gente ouvir a voz do Espírito Santo, a gente começa, então, cuidando da nossa mente, cuidando da nossa saúde, cuidando, né, da nossa saúde mental, e aí física, também espiritual. Então, que o Senhor Deus nos abençoe, que Ele nos conduza a força para que a gente continue nessa jornada. Hoje a gente está encerrando um propósito de jejum, que nós iniciamos ontem, né? E alguns aqui estão participando. E esse propósito é exatamente para nos trazer clareza de mente, para que a gente possa ouvir a voz de Deus. Eu quero convidar vocês a orarem nesta hora, vai pedir, então. Esse é o meu desejo para vocês, e é o desejo de Deus também para nós. Recebermos o Espírito. Eu quero convidar vocês para que a gente possa se ajoelhar nesta hora e pedir aqui que Deus está disposto a nos dar. O Senhor está disposto a nos dar. Nós precisamos apenas pedir. É o que nós vamos então fazer nesta hora. Então eu convido vocês a se ajoelharem comigo para que a gente então possa buscar nesta hora. Querido Deus e amado Pai, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor é digno. Todo louvor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, porque o Senhor tem sido o nosso refúgio, o Senhor tem sido o nosso amparo, tem sido a nossa força. O Senhor tem sido a nossa luz, tem sido o caminho, tem sido o nosso remédio, a nossa cura. Obrigado. E hoje nós estamos aqui para te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede
Te agradecer pelas bênçãos, inúmeras bênçãos que o Senhor derrama sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre o nosso alimento, sobre o nosso corpo, a nossa saúde. E queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui. Mas nós queremos te pedir, Pai, te pedir o teu Santo Espírito. Pedir que seja derramado sobre nós uma porção máxima, porque nós precisamos do teu Santo Espírito, para que seja desenvolvido em nós os frutos, os seus frutos, que a paz, que a bondade, a paciência, o amor, o domínio próprio. Ah, Senhor, como que nós precisamos ser desenvolvidos todos os dias. Como que nós precisamos, Senhor, da tua presença todos os dias, porque é isso que faz diferença nas nossas vidas. É isso que dá sentido, é isso que traz força, traz poder para continuarmos vencendo nessa jornada. Até a tua volta. Eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor está disposto a nos dar, está desejoso. E nós também queremos demonstrar esse desejo. E é por isso que nós estamos aqui nesta hora. Concede-nos, Pai. Concede-nos a tua presença. Dá-nos o teu Espírito para que possamos continuar avançando dia a dia até a tua volta. Eu entrego cada família aqui representada, cada mulher, cada homem, cada pessoa que se faz presente aqui nesta hora. Eu entrego a ti. Eu te peço, Senhor, que o Senhor visite, que o Senhor conduza, que o Senhor derrame o teu poder. Existe aqui, Pai, pedidos que estão guardados no coração. Como a irmã hoje vai fazer uma cirurgia 4 horas da tarde, que o Senhor a conduza. Ontem recebemos também pedidos, eu quero apresentar ao Senhor nesta hora. Que o Senhor os tome nas tuas mãos. E que o Senhor os receba e atenda para cada um. Fica conosco nesta hora, Espírito Santo. Use mais uma vez a Kate, que ela seja um instrumento nas tuas mãos, mais uma vez nos falar. Eu nos entrego nesta hora, agradecida pela tua presença já, pelo seu cuidado. Em nome de Jesus. Peço que nesta hora o Senhor possa estar também confortando todas as familiares, as pessoas que estão ali na cidade, onde a Pietra mora, onde ela trouxe um recadinho, dizendo ao Senhor a aflição que eles passaram ali naquela cidade, devido a uma chuva muito forte. Quantas pessoas estão passando por essa situação? Estão desabrigadas, estão passando por momentos difíceis. Ó Pai querido, eu oro a Ti. Eu clamo para que o Senhor Deus possa confortar as famílias que ali tiveram prejuízos. Mas, ao mesmo tempo, eu quero agradecer a Ti, porque todos estão com vida, foram guardados pelo Senhor, apesar da tempestade e do que eles enfrentaram. Porque, Senhor, os bens são recuperados, mas a vida não. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida de cada um deles, quero agradecer ao Senhor pela vida, quero agradecer ao Senhor, Deus, pelo seu cuidado. Quero te dar graças, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos mantido, o Senhor tem nos concedido aquilo que nós mais precisamos, que é a sua presença. Louvado seja o teu santo nome, engrandecido seja o teu nome. Eu nos entrego a ti nesta hora. Fica conosco, ó Espírito Santo. Derrame sobre nós uma chuva de bênçãos. Aceite o nosso jejum nesse dia, nosso propósito. Nos traga clareza de mente para entender cada vez mais a tua palavra. Que tenhamos sede, Pai, sede de ti, sede da tua palavra. Que o Senhor nos revele a cada dia tudo que o Senhor tem para mim. Fica conosco. Eu te suplico essas bênçãos e as agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que o Senhor Deus nos conduza nesta hora. Que o Espírito Santo seja o nosso professor, seja o nosso mentor. E que assim nós possamos ouvir a sua voz nesta hora.
Em nome de Jesus, é o meu desejo e a minha. Amém. Bom dia, que a paz de Jesus esteja com você. Dormiram bem? Espero que sim. Desejo que saúde, tanto física, mental, quanto espiritual. E hoje nós vamos conversar sobre um tema bem interessante. Se fala sobre família, saúde em família. Qual que é a importância disso? Pais, mães, jamais se esqueçam disso. Os seus filhos, eles farão muito mais do que vocês fazem, do que vocês falam para ele fazer. Vou repetir. Seus filhos vão fazer muito mais do que vocês fazem, do que vocês mandam ele fazer. Porque o poder está nas atitudes. O poder está no testemunho. Então, se você quer ter um filho, por exemplo, saudável, seja você pai e mãe saudável. Se você quer ter filhos de caráter à altura para reinar o céu, desenvolva o caráter de vocês, porque isso vai refletir no ambiente em que eles vivem com uma atmosfera. Então, o segredo está mais no exemplo. Por isso que tem aquela frase, né? Pregue, mas só use as palavras se necessário. Por quê? Porque as suas atitudes, o seu testemunho é uma pregação. Então, as pessoas, no geral, vão fazer muito mais do que nós fazemos. O que nós fazemos vai chamar mais ainda a atenção das pessoas do que nós falamos. Então, procure fazer. Gostaria de falar com Deus mais uma vez. Pai, muito obrigada por esse dia, muito obrigada porque o Senhor nos dá a oportunidade de abrir os olhos, de respirar e podermos juntos aqui em família estudar a Tua Palavra. Aqueça o nosso coração com os aprendizados de hoje, em nome de Jesus, amém. Os seus filhos farão pouco do que vocês vão dizer para eles, mas tenha certeza que eles vão fazer tudo que vocês fazem. Então não adianta ficar mandando, faça o que eu falo e não o que eu faço, não adianta. Isso aí é mentira, tá? Que eles vão fazer mesmo. E olha só que interessante. A formação de hábitos de saúde deve começar no ambiente familiar. Lembra que diz lá em Provérbios 22, verso 6? Ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando ela for velha, não se desviará dele. Hábitos, formação de hábitos, deve começar no ambiente familiar. Sabe por que é tão difícil mudar hábitos? Sabe por que é tão difícil você deixar de comer aquela jantinha, aquele doce pós-almoço, que não deveria ser um hábito, de comer ou beber aquela bebida que você não bebe sem antes de dormir, porque você criou um hábito, tem um hábito enraizado na sua vida desde a infância, pois a comida está totalmente interligada com afetos, cultura, e aí você fica vivendo como se fosse normal. Porque até hoje você não se questionou por que você repete esses hábitos. O maior problema que devemos enfrentar é construir hábitos, porque hábitos transformam o caráter. E se nós não vivermos bons hábitos, nós estamos construindo, com certeza, não construindo, estamos arruinando o caráter. Porque já nascemos com o caráter corrompido por causa do pecado. E a nossa tarefa é restaurá-lo, cooperando com Deus, porque o poder da restauração vem do Espírito Santo. E ele opera também, até mesmo, a nossa parte em nós. Porque sem ele a gente não pode fazer nada.
Mas o desafio da vida está em mudar hábitos. E os hábitos, eles começam no ambiente familiar. Então, hoje, a missão que temos como adultos é quebrar maldição, porque já existem hábitos destrutivos, enraizados em nós, e que se nós não quebrarmos, a gente vai estar passando isso de geração em geração, para os nossos filhos, para as pessoas que nos circulam, para todos que fazem parte da nossa atmosfera, porque eu, você, somos influências. O tempo todo estamos influenciando alguém. O tempo inteiro você está exercendo o poder de influência sobre alguém. Então não é sobre você só escolher as melhores companhias, é sobre você ser a melhor companhia. E veja bem, vou falar aqui 10 maneiras de como você criar um criminoso. Preste bem atenção nisso. A receita para você criar um criminoso, segundo a chefia de polícia de Houston, em Texas, é assim: primeiro, desde pequeno, dê ao seu filho tudo o que ele deseja. Tudo, faça de tudo que ele quiser. Afinal de contas, né, poderoso chefinho, se não fizer a vontade dele, vai espernear e você tem que atendê-lo, porque você não tem paciência nem tempo para poder acalmar esta criança. Então, dê ao seu filho tudo que ele deseja. Ah, agora você serviu a comida, serviu a salada, não quero. Ah, ele não quer. Você quer aquele biscoitinho, aquele lanchinho? Uhum. Faça isso, tá? Esse é o primeiro passo para criar um criminoso. Segundo, isso são pesquisas, segundo a chefia de polícia de Houston. Ache graça quando seu filho disser palavrões, pois assim ele ficará convencido da sua originalidade. As expressões faciais, elas falam muito, principalmente na infância, porque é quando você está imprimindo expressões, quando você se expressa tanto positivamente quanto negativamente, aquele olhar, né, destrutivo de reprovação, aquilo ali fica gravado no cérebro da criança, que ela vai associar a sua expressão de reprovação com o comportamento que ela teve, ou a sua expressão de aprovação com o comportamento que ela teve. Por isso, hoje você vê crianças, né, falando que sejam palavrões, coisas impróprias devido à idade, e que nem adultos deveriam falar, e pais ali aprovando isso. E essa criança, ela vai associar esta aprovação com este comportamento que ela não sabe se é certo ou errado, porque afinal de contas, ela deveria ter adultos sensatos para poder conduzi-las da forma correta, mas ela vai achar lindo, maravilhoso, porque meu papai e minha mamãe riu, aí vai continuar repetindo. Então faça isso, faça tudo o que ele quer e ache graça dos palavrões que ele disser. Outro ponto é não lhe dê orientação espiritual, não se importe com isso. Espere que ele mesmo escolha a sua religião depois dos 21 anos de idade. Já ouvi pessoas famosas e outras pessoas mesmo, é muito importante a religiosidade, leve meus filhos, né, ao culto, mas eu nunca obrigo, porque eles têm que escolher a própria religião deles, então quando eles tiverem idade, eles vão, né, seguir o caminho que eles quiserem. Misericórdia. Misericórdia. Primeiro, que a criança, até os seus 10 anos, 12 anos, a mãe, ela deve ser o cérebro da criança. E se os pais, eles não têm enraizados nele princípios e valores, e uma religião no qual eles se religam com pessoas que têm mesmo propósito e valores e princípios, que serão esses filhos? Porque se esses pais têm isso enraizado, com certeza ele vai transmitir isso para os seus filhos também. Mas como a gente quer criar um criminoso, então não lhe dê orientação espiritual. Deixe ele mesmo escolher, ok? Outro ponto que está dizendo aqui é nunca lhe diga que ele fez algo de errado, pois isso poderia deixá-lo com complexo de culpa. Jamais fale para os seus filhos quando eles errarem. Seus filhos, ou se não for sua realidade, as crianças que você influencia, às vezes são as pessoas amadas, jamais fale. Jamais
fale, reprove essa criança se ela estiver fazendo algo errado, ok? Senão o complexo de culpa vai dominar a vida dela. Outro ponto é deixe que seu filho leia o que quiser. Não filtre. Deixe ele ver tudo o que ele quiser. Outra coisa, a louça deve ser esterilizada, mas o espírito dele pode ser alimentado com lixo, ok? Então não se preocupe com isso. Outro ponto é arrume pacientemente tudo que ele deixar jogado. Livros, sapatos, meias, brinquedos. Arrume tudo. Coloque tudo em seu devido lugar. Assim ele vai se acostumar a transferir a responsabilidade sempre para os outros. Isso é perfeito. Outro ponto é discuta frequentemente diante dele, para que mais tarde ele não fique chocado quando a família se destruturar. Então, você está precisando de discutir algo com o seu cônjuge, faça na frente, xingue, espernie, taque pratos, tudo que você puder, mas não faça isso de forma oculta. Seu filho precisa presenciar isso, tudo bem? Para que quando ele tiver a família desestruturada dele, ele não seja pego de surpresa. Outro ponto é, dele tudo em comida. Tá chorando? Tá fazendo piada? Dá um docinho, dá um biscoito, dá uma bebida e conforto que o coração dele desejar. Leia cada desejo nos seus olhos. Recusas, você recusar poderia ter perigosas frustrações por consequência, então dê tudo. No momento que ele está frustrado, quando você não tiver tempo, dê comida, ok? A comida substitui bem o tempo, a presença dos pais não é tão importante assim. Outro ponto para formar um criminoso é defenda-o sempre contra os vizinhos, professores e a polícia. Todos têm algo contra o seu filho, afinal de contas, todos estão errados, ok? Agora você tem que proteger seu filho, porque ele está certo, independente do que aconteça. Família em primeiro lugar, hein? Outro ponto aqui, prepare-se para uma vida sem alegrias, pois é exatamente isso que o espera, se você seguir todos os outros fatores. Os pais tornam-se, porém, cada vez mais descuidados na educação de seus filhos nos ramos de utilidade. Muitos pais consentem que os filhos formem maus hábitos e sigam sua própria inclinação, deixando de impressionar-lhes a mente com o perigo de fazerem isso e com a necessidade de serem controlados por princípios. Entendeu isso? Desde pequeno, a criança deve ter responsabilidades. Ela é pequena, pequenas responsabilidades. E à medida que ela vai se desenvolvendo, você vai dificultando essas responsabilidades, porque hábito constrói caráter. E uma das melhores formas de você influenciar os seus filhos a fazerem, que seja auxiliar em atividades do lar, por exemplo, é você fazendo e demonstrando prazer e alegria nisso, para que ele tenha curiosidade e também o desejo, para que seja despertado o desejo nessa criança de participar das coisas de adulto. Então, a importância da família. A gente precisa entender família como agente de informação. Quando a criança ela é pequena, ela é um disco virgem. E todas as informações que você a der, que seja nas palavras, nas atitudes, nas ações, nas atividades do lar, isso vai ser informação para ser gravado nesse disco virgem e vai formando essa criança. Outro ponto é a família como agente de formação. Informa e também forma. A família informa e forma, tudo bem? E outro ponto também, a família como agente de deformação. Ou você está formando, ou você está destruindo. Simples assim. A família como agente de transformação. Para que este ponto aconteça, é necessário muito a atuação, o poder do Espírito Santo. É na esfera familiar que a criança aprende suas primeiras lições. Bons e maus hábitos começam a ser formados em ter a idade e serão levados à vida adulta. Por isso, você é o que você é. Por isso, você faz o que você faz. Por isso, você tem as dificuldades que você tem. Porque foram implantados, enraizados hábitos em você, e que principalmente se você é uma pessoa que não busca conhecimento, este autoconhecimento que se fala que o verdadeiro é o alto, né, lá do alto, porque sem ele a gente não pode fazer nada.
E ele que nos ensina a respeito da nossa vida, dos nossos traumas. E para isso a gente tem que entender de vida, entender como o ser humano funciona. Rever a nossa trajetória de hoje e do que aconteceu lá atrás. Para isso, precisamos quebrar maldições, senão a gente vai repetir as mesmas coisas. Entenda os papéis da família. A família tem um papel de educar e também um papel socializante. Está envolvido que linguagem, comportamento, valores, técnicas, que mais? Origem biológica do indivíduo, desenvolvimento emocional. Isso tudo forma um indivíduo, uma pessoa. Linguagem, porque ela vai falar a mesma coisa que ela escuta, ela vai repetir comportamentos que ela visualiza, ela vai ter os mesmos valores. Se os pais são pessoas religiosas, têm princípios, têm valores, essa criança vai ter também. Se eles não se importam, quando crescer, ela vai escolher que religião ela quiser, ela também já vai ser desleixada com isso. Técnicas, coisas, habilidades que são construídas, e claro, a origem biológica do indivíduo, porque cada pessoa é única, por mais que ela repetirá a linguagem e o comportamento, ela terá a sua originalidade biológica. E o desenvolvimento emocional, quantos adultos imaturos emocionalmente, devido a essa maldição hereditária de famílias destrutivas. Todos nós crescemos com falta de algo. Todos nós crescemos com necessidades não supridas. E não é porque os nossos pais são os monstros, né? O monstro é o pecado. Os pais são vítimas. Só que os pais precisam de conhecimento em Cristo Jesus para não se vitimizarem. Que uma coisa é ser vítima, outra coisa é você se vitimizar. Gostar de ser a vítima. Todos nós crescemos com necessidades não supridas e precisamos de Cristo para suprir essas necessidades. E quando conhecemos o autor da vida, ele restaura, ele transforma, ele resgata em nós a imagem, a alma perdida. Mas quantos sabem disso? Quantos conhecem o Mestre? Quantos têm o interesse de buscar de todo o coração? Quantos têm humildade em buscar conhecimento para quebrar maldições? Outro ponto, organização da vida familiar. Conjunto de necessidades funcionais que tem valor de sobrevivência. Ou seja, o que é necessário para que a unidade familiar sobreviva? Eu acho muito legal as famílias que têm uma estrutura de sobrevivência, né, o trabalho delas, e os pais, eles que sejam, empreendem com alguma coisa, mas eles investem tanto neste empreendimento, já treinam seus filhos desde mais novos para participarem desta sobrevivência deste empreendimento, até porque antigamente se tinham mais filhos do que hoje, porque a empresa é a família, né? Isso ia tocando de geração a geração. Hoje o povo já não quer ter filho, o povo não tem cabeça e saúde emocional para resolver o problema. Aí pensa, a vida é a arte, a vida é o que é a arte de resolver problemas. Se a gente não resolve problemas, a gente não cresce, a gente não desenvolve. Então falta conhecimento. Porque, mas conhecimento não é o suficiente, tem que colocar em prática. Deveria ser o suficiente. Deveria ser. Infelizmente não tem sido, porque as pessoas não têm introduzido este conhecimento na alma. Se não fosse suficiente, na palavra não estaria assim, conhecereis a verdade vos libertará. Porque conhecer é você ir além de simplesmente ouvir falar. É você introduzir isso na vida. Ok? É você se envolver a ponto de falar, eu conheço. É a ponto de você falar, não só falar, de você se tornar aquilo que você se tornou conhecido. Outro ponto que faz parte de organização da vida familiar, além da sobrevivência, trabalho, negociação. O ambiente familiar é mais participativo ou ditatorial? Mais participativo ou faça isso, faça aquilo. Você já limpou ali a louça, já lavou o banheiro, você faz isso aqui para mim, por favor, e tal, faz.
só ditando. Lembre-se que exemplo arrasta. E os pais devem aprender a não transferir suas obrigações para os seus filhos. Eles devem influenciá-los a serem participativos, até que eles tenham idade e seja normal para eles e prazeroso depois ter as suas próprias tarefas também. Então, a família é uma família que sabe negociar, que ela é mais participativa ou ditatorial. Isso é algo importante de se rever. Ah, mas e hoje? Já era, né? Porque antigamente era só ditava ordens. Nunca foi muito de fazer, colocava os filhos para fazer. Como que se faz hoje? O certo. Nunca é tarde demais para fazer o que é certo. Me diga e eu me esquecerei. Me ensine e eu me lembrarei. Me envolva e eu aprendo. Hábitos se tratam de de envolver. Você vai ensinar, vai ser lembrado, mas envolva. Isso a gente faz com o quê? Com atitude, com ações. Outro ponto é expectativas do grupo familiar. Quais são os valores que a família cultiva com respeito ao estilo de vida, profissão, religião, etc. Construímos uma identidade que inclui autoimagem e autoestima. Mensagens aos Jovens, página 233, diz assim: para se efetuar uma mudança permanente para melhor na sociedade, a educação das massas deve começar no início da vida. Se você quer formar bons cidadãos, forme primeiro uma boa família. Crie filhos à altura para que eles se destaquem numa sociedade. O motivo de hoje igrejas estarem mornas, igrejas estarem desestruturadas. A obra é grande, mas falta trabalhadores, é porque falta famílias com o Espírito Santo, falta famílias construídas e bem preparadas para influenciar no reino, porque a família é o maior testemunho que se pode ter na face da terra. A família, ela testemunha o céu, a família celeste. Por isso que o inimigo quer destruir famílias. Por isso que o alvo é as famílias. Por isso que se mais ver são famílias desestruturadas. Pais divorciados, crianças crescendo com ausência de pai ou com ausência de mãe, com uma vida dúbia. Isso não é à toa, isso não é em vão. A gente tem que se atentar a isso. Ah, como que faz então? O Espírito Santo, Deus, ele é capaz de fazer infinitamente muito mais, aquilo que você nem imagina, que você nem pede, ele é capaz de fazer por você. E eu não sei a sua realidade, né? Se você é uma mãe solteira, um pai solteiro, e tudo que acontece. Deu uma queda de energia aqui, gente. Mas só um momento. Voltou aí, filho? É, acabou a luz. Vamos ver se dá pra gente continuar. Vê aí se voltou. Só um momento, que tem uma queda de energia, tá? Só um segundo. Voltamos, hein? Haja luz. Acontece. Então, vamos lá.
Só um momento, Kate, deixa eu só organizar aqui, porque não podia perder você. Só um segundo, Tudo bem. ver se volta aqui. Acho que foi na região toda que deu essa queda. Pode continuar, filha. Voltamos então, né? A gente estava falando sobre a importância de buscar conhecimento. E o conhecimento que eu falo não é qualquer conhecimento, é aquele que nos liberta, é Jesus Cristo. Porque o alvo de Satanás é destruir famílias. Porque se ele destrói famílias, ele vai destruir geração. Tudo bem? E ele destruindo famílias, ele consegue manter o ser humano criado para ser imagem e semelhança de Deus, criado para glorificar a Deus. Ele mantém pessoas escravas, famílias escravas, e continuam alimentando um caráter destrutivo, segundo a sua imagem e semelhança também. Então, não sei se você está com a sua Bíblia aí, se não tiver, pegue sua Bíblia e abra em 1 Reis, capítulo 10. 1 Reis, capítulo 10. Eu quero compartilhar com vocês algo muito importante para a gente finalizar aqui. 1 Reis, capítulo 10. Ali fala sobre o encontro de Sabá com Salomão. Inclusive, na semana de saúde, conversei sobre isso. Mas tem lições tão importantes, tão profundas, que vale a pena resgatar. Veja bem. Quero que vocês se atentem no verso 4 em diante. Só para lembrar, a rainha de Sabá ouviu sobre a fama de Salomão por causa do nome do Senhor. Esse por causa do nome do Senhor tem a ver com o caráter de Deus. Salomão, ele se parecia com Deus. Então, na época, no momento que ele vivia, andava com Deus, ele se parecia com Deus. Ele tinha a sabedoria de Deus, porque foi o que ele pediu. Ok? Então, a gente está falando aqui de um momento espiritual de Salomão, um momento que ele estava com caráter, a imagem e semelhança de Deus, que foi o que chamou a rainha de Sabá para estar próximo dele. E ela viajou o mundo, o país, ela veio de tão distante para provar Salomão com perguntas difíceis, para ver se ele era mesmo este rei ao qual eles elogiavam e falavam, para ver se de fato ele tinha essa sabedoria ao qual as pessoas falavam de esquina a esquina. E aí, ela o provou com perguntas difíceis, não teve nenhuma pergunta que Salomão não conseguisse responder, porque ele tinha a sabedoria de Deus, ele andava com Deus, ele era imagem e semelhança de Deus. E aí no verso 4 diz assim, vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, a casa que edificara, o lar que ele edificara, a família. Porque casa não se trata de paredes, se trata de luxo, se trata de um lugar onde pessoas que residem podem chamar de lar. Tudo bem? O que mais ela viu ali? Além de ver a casa que lhe edificara, a comida de sua mesa. Tudo isso aqui chamou a rainha de Sabá, sabe por quê? Tudo isso aqui são atitudes, são construídos por hábitos. Tudo isso aqui
testemunhou da vida, do caráter de Salomão, a casa que ele construiu, a comida que ele servia em sua mesa, o lugar de seus oficiais, o serviço dos seus criados, o traje, a roupa deles também chamou atenção. E ela ficou fora de si. O que mais que chamou atenção? O altar de holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, a adoração, a religião, o culto a Deus, isso a chamou atenção também. Então, veja como é assertivo você criar filhos irresponsáveis, sem seriedade na causa de Deus, por simplesmente quando crescerem eles escolhem a religião que eles quiserem. Não. A adoração a Deus, o holocausto na casa do Senhor, sacrifício vivo, prestar um culto racional, isso também é um testemunho vivo. E se você quer que seus filhos tenham caráter à altura de viver no céu, nas mansões ao qual Jesus Cristo está preparando, ensine o seu filho, ensine a criança no caminho que ela deve andar para que ela jamais se esqueça. E mais no finalzinho ela fala assim, olha, além de ficar fora de si, ela disse, foi verdade o que eu ouvi a teu respeito. Na verdade, é muito mais do que falaram. Eu não cria naquelas palavras até que eu tive que vir ver com os meus próprios olhos e eu estou absurdamente encantada. E lá no verso 8 ela fala assim, ó, felizes os teus homens, estes teus servos que estão sempre diante de ti, porque ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus. Quando ela fala felizes os teus homens, porque eles estão sempre diante de ti, aqui vem a pergunta-chave que quero fazer nesta manhã. A sua família é feliz porque eles estão sempre diante de você? Os seus filhos são felizes porque eles estão sempre diante de você? Será que se a rainha de Sabá viajasse o mundo para conhecer você por causa da sua sabedoria, ela diria, como ela disse no verso 9 aqui, bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para colocar-te no trono de Israel? Será que seria dito para você, bendito seja Deus, porque ele escolheu você como pai e mãe dos seus filhos, porque ele escolheu você como pais, como sacerdote, como matriarca deste lar? Será que Deus é glorificado com os hábitos, com as atitudes que você tem vivido, tem proporcionado à sua volta, as pessoas que estão à sua volta? Porque se trata de exemplo, não se trata de palavras. Salomão não foi até a rainha de Sabá falar de Deus. Ele estava agindo conforme a imagem e semelhança de Deus. E isso a atraiu para si. Consegue entender? A importância do exemplo dos pais. Poucos pais que reconhecem quão importante é dar aos filhos a influência de um bom exemplo. Poucos pais. Isso é triste, muito triste. São poucos os que reconhecem a importância de dar aos filhos influência e um bom exemplo. No entanto, este é muito mais poderoso do que o preceito. O que é mais importante do que o conteúdo, do que a teoria? Exemplo, influência. Nenhum outro meio é tão eficaz em educá-los na devida direção. Nenhum outro meio. Não existe nada mais funcional do que exemplo, do que influência. As crianças e os jovens precisam de um modelo verdadeiro no fazer o bem, se é que devem ter êxito em vencer o pecado e formar um caráter cristão. Se você quer ter uma criança com êxito, com verdadeiro caráter, um caráter além do ensino das coisas do mundo, deve ser ensinado com bom exemplo. Esse modelo devem eles encontrar na vida dos pais. Mas hoje as crianças aprendem com TikTok, aprendem com os tios ou os avós, onde eles passam mais tempo, e nada de modelo dos pais. E claro, não estou aqui falando, a sua realidade é única e Deus conhece a sua realidade, suas limitações. Mas se você puder escolher, ok? Se você tiver condições para isso, eu vou dizer, se você puder escolher, não terceirize o tempo dos seus filhos. Jamais.
Mas você é uma matriarca, né, que faz o papel do pai, ou você é um pai que faz o papel da mãe, e não tem outro jeito. Deus vai providenciar para você os meios necessários, e que bom que ele coloca pessoas para te auxiliar, tudo bem. Mas se você pode escolher, saiba que o ideal é que você, pai e mãe, seja modelo de seus filhos, tudo bem? Aqui é o ideal, mas nós temos a realidade. Cada realidade é única. E Deus conhece cada dificuldade, cada limitação de cada um. Que mais? Se devem entrar na cidade de Deus e alegrar-se no galardão do vencedor, alguém lhes terá de mostrar o caminho. Ou seja, para que seus filhos sejam eternos em Deus, para que eles vivam para a glória de Deus, alguém tem que mostrar o caminho. Esse alguém é você. Vivendo perante os filhos uma vida coerente e piedosa, podem os pais tornar-lhes claro e evidente o trabalho que está à sua frente. Como, então, preparar os filhos para este mundo, não para o mundo, para Deus, mas para que eles vivam no mundo sem pertencer ao mundo, demonstrando uma vida coerente, onde eles podem repetir o que você faz. E quando eles ouvirem o que vocês mandam eles fazer, eles se lembrem do seu comportamento, porque você também faz. E também através de um ensino piedoso, com amor. Outra coisa, Ciência do Bom Viver, página 360, e já finalizando, influências dos primeiros hábitos na formação de caráter. Nunca se pode acentuar demasiado a importância da educação ministrada à criança sem seus primeiros anos de existência. Nunca. As lições aprendidas, os hábitos formados durante os anos da infância têm mais que ver com o caráter e a direção da vida do que todas as instruções e educação dos anos posteriores. Isso é tão sério que a gente se lembra da história de Daniel e seus amigos, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não se perderam na Babilônia porque os pais dele prepararam o caráter deles. Porque não importa onde eles estiverem, onde eles forem levados. Satanás até quis mudar a identidade deles, mudando o nome deles. Mas eles não perderam o caráter, não perderam o que os pais ensinaram durante a formação de seu caráter. Entende a importância? Ah, meus filhos, nessa escola ruim, realmente está ruim e vai piorar. Mas se eles tiverem uma boa base em casa, pode ter o Satanás que for lá na outra escola, que eles vão saber lidar. Porque, afinal de contas, a base de guerra deles está em casa. Os pais ensinam eles a revestir da armadura, ora com o seu filho. Então, a gente precisa entender isso, os hábitos da formação de caráter. Nunca se pode acentuar demasiado importante da educação ministrada à criança em seus primeiros anos de existência. Dificuldade para desaprender hábitos estabelecidos. Por que a gente tem que cuidar com os hábitos na infância? Porque existem grandes desafios, grandes dificuldades para desaprender hábitos. Muito difícil é desaprender os hábitos com que condescendemos no decorrer da vida. O demônio da intemperança tem força gigantesca e não é facilmente vencido. Valerá a pena, mães, empregardes as horas preciosas que Deus vos dá em formar o caráter de vossos filhos e ensinar-lhes a aderir estritamente aos princípios de temperança no comer e beber. Não, comer e beber, sim, porque tudo começa com apetite. A criança também tem hora de comer. Que hora que a criança tem que comer? A mesma hora que o pai e a mãe. Ah, mas é pequenininho, né, e tal. Mesmo horário. Conheço pais bem instruídos, bem informados e que colocam isso em prática, onde suas crianças comem no mesmo horário que eles e comem a mesma coisa. Porque eles, afinal de contas, é a cabeça das crianças, eles vão ensinar para eles e eles sabem o que é melhor. Mas o problema é que pais hoje, muitos pais e mães, eles não buscam conhecimento, eles introduzem qualquer coisa em sua maquinaria viva, porque são guiados pelo apetite, e aí as crianças vão também receber a mesma instrução alimentar.
Hábitos alimentares influenciam fortemente no caráter, nas paixões. A importância da união entre pai e mãe no ensino dos princípios. Deve haver sempre, da parte dos pais cristãos, o princípio de estarem unidos no governo dos filhos. Ah, eu trabalho, né? Então eu trago dinheiro para casa, você que é responsável por ficar com eles e não quero saber não. Não, o que é isso? Os pais juntos são governantes. E para que seus filhos tenham um caráter forte, eles precisam do governo, da autoridade de pai e mãe. É claro que a mulher tem um peso muito forte, principalmente na primeira fase de desenvolvimento da criança. Mas tem tempo para tudo e cada um tem o seu papel. E por não fazerem o seu papel, temos aí resultados de homens e mulheres frustradas, com crise de identidade, trocando de papéis, e esse horror aí que vocês já sabem. Existe a este respeito uma culpa da parte de alguns pais, a falta de união. Essa falta se encontra, por vezes, no pai, mas mais frequentemente na mãe. A mãe amante anima os filhos e com eles condescende. O trabalho do pai muitas vezes o afasta de casa e do convívio dos filhos. A influência da mãe é que atua. Seu exemplo contribui muito para formar o caráter das crianças. Cuidado com o mimo. Os pais são em grande proporção responsáveis pela saúde física e moral dos seus filhos. Devem instruí-los insistentemente a que se conforme com as ideias de saúde para seu bem, a fim de se pouparem infelicidade e sofrimento. Como é seu bem, como é estranho que as mães contemporizem com os filhos para a ruína da sua saúde física, mental e moral. É triste saber que muitos pais estão influenciando futuros adultos na sua degradação física, moral e espiritual. Qual será a qualidade desse mimo exagerado? Essas mães fazem os filhos inábeis para a felicidade nesta vida e tornam muito incerta a perspectiva da vida futura deles. Conselhos sobre regime alimentar, página 241. Necessidade de oração e ensino das leis da saúde. A energia caiu de novo, gente. Eu tô no celular do Eliezer. Nós estamos, que luta, viu? Estamos sem energia. Voltou? Estamos com provação aí, hein? Alguém não quer que a gente escute essa mensagem. Mas Deus é maior e eu tenho certeza que o que já foi falado aqui já está plantado no coração de vocês. E no meu também. Para a gente encerrar, entenda a necessidade de pais orarem, terem relacionamento íntimo com Deus no seu lar. Porque muitas vezes você não vai ter conhecimento, boa instrução, mas o que vai salvar a sua família será a oração. Porque em algum momento Cristo irá resgatar e encontrar os seus filhos perdidos e até mesmo vocês, pais frustrados, culpados. Deixe isso para trás. Porque Cristo, Ele é o nosso Pai. Ele é o Pai que cura, que remove feridas, que restaura e que salva. Então, não se preocupe. Necessidade de oração e ensino das leis da saúde aos filhos. Preste bem atenção. Pais e mães, velai em oração. Guardai-vos estritamente da intemperança em toda a família. Ensinai a vossos filhos os princípios da verdadeira reforma de saúde. Ensinai-lhes o que devem evitar, a fim de que conservem a saúde. Ensinai-lhes o que devem evitar. O que você pode, o que você não pode. Agora, se não pode, por quê? Não é simplesmente não pode, porque isso desperta curiosidade quando você estiver ausente
O infeliz vai querer experimentar e ver o que é. Então, fale não, mas explique o porquê. Já fale da consequência. Ensinar-lhes o que devem evitar a fim de conservarem o que é a saúde. Já a ira de Deus começou a visitar os filhos da desobediência. Que crimes, que pecados e práticas iníquas estão sendo reveladas a todos os lados. Porque o prêmio da obediência à saúde, o prêmio de uma vida forte, o prêmio de uma família bem estruturada. Na verdade, a família bem estruturada já é o prêmio do quê? De obediência a Deus. Que Deus ele nos conduza, ele nos ajude a fazer aquilo que para nós é impossível, porque afinal de contas, né, os hábitos já estão enraizados, é tão difícil. Não vou dizer que não é difícil, é complexo, o ser humano é muito complexo. É uma obra que hoje, assim, nem a ciência consegue explicar 100%. É complexo, mas não é impossível. E aquilo que na sua cabeça é impossível, lembre-se do Deus do impossível. Para agir, para fazer muito mais do que você imagina que ele pode fazer. Outra coisa, você quer ensinar os seus filhos a serem amorosos, a amarem, a respeitar. Pais, se amem na frente dos seus filhos, se respeitem na frente dos seus filhos, porque eles vão imitar o que vocês estão fazendo, eles vão imitar como o pai trata a mãe, eles vão imitar como a mãe trata o pai. Será que é uma mulher de respeito que vocês querem criar? Seja você uma mulher de respeito. Respeite seu marido, ame-o, cuide, lidere junto com ele. Pais, você quer treinar homens de caráter forte, homens que se destaquem na sociedade, que formem famílias para o reino? Seja você este homem, para que ele possa se espelhar em você. As crianças aprendem sobre amor vendo como os pais se amam. As crianças aprendem desrespeito vendo desrespeito no lar. Exemplo, arrasta. As palavras, elas vão ter poder e influência, sim, na vida das pessoas, na vida das crianças. Que as palavras, elas têm poder de cura, de motivação, até mesmo de destruição. Mas é o exemplo que arrasta. Que Deus abençoe vocês. Vocês fiquem firmes na palavra de Deus, porque todos nós nascemos com necessidades não supridas. Por isso que, em algum momento, Deus vem nos encontrar para mostrar que Ele é suficiente, Ele é tudo o que a gente precisa que Ele seja. E quando Ele fala assim, ó, paz seja com vocês, isso significa que você deve ser a paz, aonde quer que você for. Ele não fala assim, tenha paz com você, seja você a paz aonde você for, mas para que possamos ser paz onde formos, para que possamos ser paz em nosso lar, precisamos andar com Jesus Cristo, porque é nele que há a verdadeira paz. Que Deus abençoe você, vamos orar. Obrigada, querido Deus, por este estudo, pelas verdades espirituais que o Senhor deixou reservado para nós. Pai, aqui está diante do Senhor seus filhos, pais terrestres, mães terrestres, vítimas pelo pecado, assaltados e roubados muitas vezes na infância. Foram roubados deles o afeto, o carinho, a atenção, o respeito, o amor. E estamos, Pai, amaldiçoados com este pecado, com este erro. Mas nós damos hoje graças ao Senhor e louvamos, porque o Senhor nos libertou. E nos libertou na cruz. Obrigada porque hoje temos a chance de deixar para trás traumas, deixar para trás hábitos destrutivos e escolher hábitos do céu, hábitos que nos formam, nos moldam segundo a sua imagem e semelhança. Mas nós estamos aqui para pedir ao Senhor ajuda, para que o Senhor opere em nós, tanto querer quanto realizar. Porque sem o Senhor não podemos fazer nada. Aqui está diante do Senhor, pais com dificuldades em seus lares, às vezes na forma
proporcionar um alimento saudável, na forma de falar, na forma de lhe comunicar-lhes amor, respeito. Que o Senhor tenha misericórdia desses pais, dessas famílias, e restaure neles, Pai. Restaure neles um caráter à altura do céu, qual o Senhor está preparando para nós. Nos ajude a lutar por isso, a fazer a nossa parte, a buscar em Ti sempre a solução para os nossos problemas. Abençoe o dia de cada um, nos seus afazeres, que possamos ter o senso da Tua presença em cada momento, em cada respirar nosso. Eu oro e agradeço ao Senhor em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Deus abençoe vocês, tenham um ótimo dia e até quinta que vem. Para vocês, bom encontro aí durante a semana que vocês ainda têm amanhã, né? Deus abençoe, viu? Bom dia aí, Nilza, irmã Laurinda. Não consigo ver todos, mas Pietra também, que já saiu. Deus abençoe vocês. Amém, Deus abençoe.